O comandante do Corpo de Bombeiros da nossa cidade já tinha visto muita coisa na vida. Acidente na estrada, enchente levando casa, gente salvando desconhecido no meio do fogo. Mas naquele domingo de manhã, ele chorou vendo 2 jovens autistas atravessarem uma linha de chegada. E talvez o mais estranho de tudo seja que meus filhos chegaram quase por último. Não ganharam medalha, não quebraram recorde, não tinham corpo de atleta. Marcelo corria com os braços rígidos e os passos desajeitados, daquele jeito peculiar que fazia qualquer pessoa perceber imediatamente seu autismo. Já o Márcio mancava durante parte do percurso. As pernas finas tremiam tanto que parecia impossível ele continuar. Em determinado momento, metade da cidade acreditou que os 2 desistiriam. Mas então aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. Enquanto viver, as pessoas pararam de olhar para a corrida e começaram a olhar para a coragem. Porque naquele instante, todo mundo entendeu que não estava vendo 2 rapazes tentando vencer atletas. Estava vendo 2 irmãos que passaram a vida inteira ouvindo que nunca seriam capazes de nada. E quando Marcelo cruzou aquela linha de chegada chorando, até homens fortes abaixaram a cabeça para esconder as lágrimas. Só que ninguém ali conhecia toda a verdade. Ninguém imaginava quantas noites eu dormi dentro de caminhão tentando conseguir dinheiro para aqueles meninos aprenderem simplesmente a caminhar melhor. Ninguém imaginava quantas vezes Márcio quis desistir por vergonha da bengala. Nem quantas crises Marcelo teve, porque o mundo parecia barulhento demais para ele suportar. E talvez a parte mais dolorosa dessa história seja admitir que eu mesmo demorei muitos anos para entender meus próprios filhos. Mas tudo começou meses antes daquela corrida. E começou com uma queda simples. Antes de continuar, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana tem uma nova história emocionante dos irmãos Girassol. Naquela época, a padaria Girassol já tinha mudado muita coisa na nossa vida. Ainda éramos pobres, ainda contávamos moedas, ainda existiam contas atrasadas, mas pelo menos meus filhos tinham encontrado alguma dignidade. Marcelo tinha aprendido a fazer pão de queijo como ninguém. Ele seguia receitas com uma precisão impressionante. Conseguia perceber detalhes que muita gente não via. Se a massa estivesse diferente, ele notava na hora. Se o forno mudasse um pouco a temperatura, ele percebia antes de qualquer pessoa. Já o Márcio, apesar do jeito malandro e distraído, tinha conquistado os clientes com aquele jeito inocente de conversar. Às vezes esquecia pedidos, às vezes confundia troco, mas fazia todo mundo rir. Pela primeira vez na vida, meus filhos sentiam que pertenciam a algum lugar. Só que existiam problemas que a padaria não conseguia resolver. O corpo dos 2 parecia sofrer mais a cada ano. Marcelo andava com muita dificuldade. O jeito rígido dele caminhar piorava quando ficava ansioso. E Marcelo vivia ansioso. Barulho incomodava. Mudança de rotina incomodava. Movimento excessivo incomodava. Em dias difíceis, parecia que cada passo exigia uma batalha invisível. Já o Márcio carregava as sequelas da paralisia infantil desde criança. As pernas eram extremamente finas. Havia dias em que sentia dores fortes, até para atravessar a rua. E nos piores momentos precisava usar bengala. Só que o sofrimento físico não era a pior parte. O pior era perceber a vergonha crescendo dentro deles. Porque existe uma dor silenciosa que muitas famílias não entendem sobre pessoas com deficiência. A dor de perceber que o mundo olha para você como alguém menos capaz. Eu levei anos para perceber isso. Anos. Durante muito tempo, achei que estava ajudando meus filhos, sendo duro com eles. Achava que insistir faria eles virarem normais. Hoje me dói até pensar assim, mas naquela época eu ainda não entendia que autismo
não é falta de esforço e que deficiência não desaparece porque alguém manda. A verdade é que eu tentava consertar meus filhos, quando o mundo é que precisava aprender a enxergá-los. Tudo mudou numa tarde quente de quarta-feira. Marcelo saiu para fazer uma entrega de pão de queijo perto da rodoviária. Era um caminho simples. Ele já conhecia aquele trajeto, mas naquele dia a cidade estava lotada. Ônibus chegando, camelôs gritando, carros buzinando rente, andando rápido. E pessoas autistas podem sofrer muito quando o ambiente fica intenso demais. O cérebro parece entrar em sobrecarga. O corpo endurece, a respiração muda. E foi exatamente isso que aconteceu com meu filho. Marcelo tropeçou na guia da calçada. A bandeja caiu. Os pães de queijo rolaram pela rua. E meu filho ficou no chão tentando levantar enquanto algumas pessoas observavam sem ajudar. Nada grave aconteceu. Nenhum osso quebrado, nenhum ferimento sério. Mas quando cheguei lá e vi Marcelo tentando esconder o rosto de vergonha, alguma coisa dentro de mim desabou, porque naquele instante eu percebi uma verdade que eu vinha ignorando havia muito tempo. Meus filhos estavam crescendo e os corpos deles pareciam cada vez mais limitados. Naquela noite, quase não dormi. Fiquei sentado sozinho na cozinha escura, ouvindo o relógio da parede, enquanto Mary organizava roupas silenciosamente perto do tanque. Ela já não podia fazer muito esforço por causa do coração enfraquecido pela doença de Chagas. Mesmo assim, era impressionante como aquela mulher conseguia perceber tudo sem eu dizer uma palavra. Ela percebeu meu medo antes mesmo de eu admitir. Talvez mães façam isso. Talvez elas escutem dores que homens tentam esconder. Dias depois, levei Marcelo e Márcio ao médico da cidade. Um senhor já conhecido pela família havia muitos anos. Ele observou meus filhos caminhando devagar pelo consultório. Pediu para Marcelo subir um pequeno degrau. Depois pediu para Márcio andar sem a bengala. Foi um momento difícil, porque às vezes a gente evita encarar certas verdades até que alguém obrigue. O médico então falou algo que mudou completamente nossa vida. Disse que existia um fisioterapeuta numa cidade vizinha. Um homem conhecido por ajudar caminhoneiros lesionados, idosos e pessoas com dificuldade severa de locomoção. Segundo ele, talvez meus filhos nunca andassem como as outras pessoas, mas poderiam melhorar muito. Poderiam ganhar equilíbrio, força, confiança. Só havia um problema. O tratamento custava caro demais. Muito mais caro do que eu podia pagar. Na volta para casa, dirigi em silêncio pela estrada de terra, enquanto meus filhos observavam a paisagem pela janela. E pela primeira vez na vida senti medo do futuro deles, porque pais pobres convivem diariamente com um pensamento cruel. E se eu não conseguir ajudar meus filhos a tempo, naquela mesma semana, aceitei um segundo emprego. Um fazendeiro da região precisava de caminhoneiro aos finais de semana. Serviço pesado, viagens longas, madrugadas frias, estradas ruins, pouco descanso. Mas aceitei sem pensar duas vezes, porque quando um pai percebe que ainda existe uma chance de melhorar a vida dos filhos, ele suporta quase qualquer coisa. Mary ficou desesperada quando soube. Ela dizia que meu corpo não aguentaria trabalhar daquele jeito, e talvez ela tivesse razão. Passei a dormir pouco, trabalhava na padaria durante a semana. Pegava estrada sexta-feira à noite, voltava domingo de madrugada, coberto de poeira vermelha das estradas de Minas Gerais. Teve noite em que precisei parar o caminhão no acostamento só para jogar água no rosto e continuar acordado. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava do Marcelo caído na calçada, tentando esconder a vergonha das pessoas. E continuava. O primeiro dia na fisioterapia foi estranho para todos nós. O consultório era simples. Cheiro de pomada, ventilador velho girando lentamente, fotografias de pacientes espalhadas pela parede. No começo achei que meus filhos fariam apenas exercícios comuns, mas logo percebi que aquele homem entendia muito mais do que músculos. Ele entendia sofrimento. Depois de observar Marcelo,
E Márcio, por alguns minutos, falou uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Disse que meus filhos não precisavam apenas fortalecer as pernas. Precisavam recuperar a autoestima. Aquilo me atingiu como um soco, porque era verdade. O preconceito cansa as pessoas, machuca, enfraquece, e muitas vezes a deficiência física acaba sendo menor que a dor emocional de passar anos ouvindo que você nunca será capaz. Os primeiros exercícios pareciam simples demais. Andar até a esquina, subir um pequeno morro, respirar devagar durante a ansiedade, dar 10 passos sem olhar para o chão. Mas ali começou uma mudança silenciosa. Dentro da nossa família, o fisioterapeuta criou uma regra. Todo dia precisava existir uma pequena melhora, mesmo mínima, um passo a mais. Menos medo, mais equilíbrio, mais coragem. E talvez seja assim que vidas começam a mudar. Não em grandes milagres, mas em pequenas vitórias repetidas todos os dias. Só que ninguém imaginava que aqueles pequenos exercícios ainda fariam meus filhos viverem. Porque meses depois, o Brasil inteiro conheceria os irmãos Girassol. No começo, meus filhos odiaram os treinos. E talvez muita gente não entenda isso. As pessoas costumam achar bonito o resultado final da superação, mas quase ninguém suporta assistir o processo doloroso que vem antes. Marcelo, por exemplo, sofria demais com mudanças de rotina. Se o fisioterapeuta alterasse o horário do treino, ele já ficava nervoso o dia inteiro. Se mudasse o trajeto da caminhada, Marcelo entrava em ansiedade. Teve manhã em que ele simplesmente se recusou a sair de casa. Ficava sentado perto da porta, segurando os joelhos, respirando rápido, repetindo baixinho que Marcelo não queria ir. E foi nessa fase que comecei a entender algo importante sobre pessoas autistas. Crise não é falta de educação, não é drama, não é teimosia. É sofrimento real. O cérebro deles sente o mundo de forma intensa demais. O barulho machuca. A mudança assusta. O excesso de informação esgota. Quando a família entende isso, tudo muda. Porque, ao invés de brigar, começa a acolher. E acolhimento acalma muito mais que grito. Helena percebeu isso antes de todos nós. Ela passou a organizar os dias do Marcelo em folhas coloridas coladas na parede da cozinha. Cada treino cumprido recebia uma marcação. Cada pequena conquista virava quase uma cerimônia dentro de casa. Marcelo começou a acordar cedo só para conferir aquelas tabelas. E aquilo dava segurança para ele, porque muitas pessoas autistas encontram conforto na previsibilidade, na repetição, na sensação de controle. Já com Márcio, o problema era diferente. Ele queria desistir quase toda semana. As pernas doíam. Havia dias em que mancava tanto que mal conseguia subir a escada da varanda. E o pior de tudo era a vergonha da bengala. Márcio odiava sentir que as pessoas olhavam primeiro para a deficiência e só depois para ele. Uma tarde encontrei meu filho sentado sozinho atrás da padaria, olhando a bengala apoiada na parede. Ele estava em silêncio, e aquilo me assustava mais do que quando ele falava demais. Porque o Márcio sempre foi agitado, fofoqueiro, brincalhão. Quando o silêncio aparecia, alguma coisa estava machucando forte por dentro. Naquele dia ele me perguntou algo que ficou ecoando dentro da minha cabeça durante semanas. Perguntou se algum dia pisaria igual gente normal. E talvez essa tenha sido uma das perguntas mais dolorosas que já ouvi como pai, porque percebi que meus filhos cresceram acreditando que eram menos humanos do que os outros. O preconceito faz isso. Ele entra devagar na cabeça da pessoa, faz alguém começar a sentir vergonha de existir. Naquela noite, chorei escondido dentro do caminhão, porque homens da minha geração aprenderam a esconder lágrimas, mas não aprenderam a suportar culpa. E eu carregava culpa demais. Culpa por anos, tentando endurecer meus filhos. Culpa por não compreender o autismo deles. Culpa por ter confundido amor com cobrança. Só que a vida ainda preparava algo inesperado
para nossa família. O fisioterapeuta começou a perceber que meus filhos estavam evoluindo. Muito devagar, mas estavam. Então, numa manhã fria de inverno, ele fez uma proposta inesperada. Queria colocar os dois para correr. No começo, achei loucura. Marcelo mal conseguia coordenar os movimentos direito. Márcio ainda sentia dores fortes nas pernas. Mas o fisioterapeuta explicou que não queria velocidade. Queria confiança. Então começaram os primeiros trotes pelas ruas vazias da cidade, bem cedo. Antes do comércio abrir, antes do movimento, antes dos olhares cruéis, Ricardo começou a ajudar levando os irmãos no Fusca Azul para bairros mais tranquilos. Às vezes, eu observava os três saindo ainda escuro. O Fusca fazendo barulho pela rua silenciosa, enquanto a neblina cobria as casas simples do bairro. E aquilo mexia comigo, porque durante muitos anos, Ricardo teve vergonha dos irmãos. Nunca tratou mal, mas evitava sair com eles. Evitaria levar amigos em casa. Só que agora alguma coisa tinha mudado dentro dele também. Talvez a luta dos irmãos estivesse ensinando nossa família inteira a amadurecer. Os primeiros dias de corrida foram difíceis. Marcelo corria rígido, desajeitado, com movimentos repetitivos nos braços. Parecia sempre prestes a perder o equilíbrio. Já o Márcio mancava em parte do percurso. Havia momentos em que segurava discretamente a lateral da perna por causa da dor. Mas uma coisa bonita começou a acontecer entre os dois. Eles passaram a se apoiar. Marcelo começou a contar histórias repetidas para distrair o irmão durante os treinos. Sempre as mesmas histórias do mesmo jeito, nos mesmos trechos da rua. E, curiosamente, aquilo ajudava Márcio a esquecer a dor. Já o Márcio fazia piadas quando percebia que Marcelo estava entrando em ansiedade. Era o jeito infantil dele tentar proteger o irmão. Pela primeira vez na vida, eu via meus filhos lutando juntos contra alguma coisa. E aquilo transformou completamente o ambiente da nossa casa. Antes, cada um sofria sozinho. Agora parecia existir um propósito coletivo. Até Meire começou a mudar. No início, ela tinha medo de tudo. Medo dos filhos caírem. Medo das dores piorarem. Medo das crises em lugares públicos. Mas aos poucos, ela começou a enxergar algo importante. Proteger demais também aprisiona. E amar um filho, às vezes, significa permitir que ele enfrente o mundo. Mesmo com medo. Enquanto isso, a cidade continuava dividida. Alguns moradores começaram a admirar os irmãos. Outros debochavam escondido. Diziam que aquilo era perda de tempo, que dois rapazes daquele jeito jamais conseguiriam competir de verdade. Cidade pequena pode ser cruel. As pessoas transformam diferenças em espetáculo. Mas existia algo acontecendo que ninguém percebia. Meus filhos estavam deixando de correr contra o corpo e começando a correr contra o medo. Marcelo passou a decorar detalhes impressionantes dos trajetos. Sabia exatamente quantos postes existiam em cada rua, quantos minutos levava entre a praça e a farmácia, quantos passos fazia até a igreja. A repetição virou segurança emocional para ele. Já o Márcio começou a desenvolver resistência, pequena, mas real. Houve uma manhã em que conseguiu correr sem bengala por alguns minutos. Quando voltou para casa, parecia feliz, como criança ganhando presente de Natal. E nesses momentos aprendi uma coisa importante sobre felicidade. Pessoas que enfrentam limitações aprendem a comemorar coisas simples que o resto do mundo nem percebe. Um passo sem dor, uma caminhada completa, uma manhã sem vergonha. Talvez sejam essas as vitórias mais valiosas da vida. Foi nessa época que Helena e Fátima viajaram para Brasília para prestar concurso público. E aquilo virou quase um evento histórico dentro da família. Nenhuma das duas tinha viajado tão longe antes.
Ricardo passou dias revisando o Fusca para levar as irmãs até a rodoviária. Meire costurou dinheiro escondido dentro das roupas delas com medo de assalto. E Marcelo ficou semanas perguntando quantos quilômetros existiam entre Minas Gerais e Brasília. Quando as meninas voltaram, trouxeram histórias que deixaram meus filhos fascinados. Prédios enormes, elevadores gigantes, avenidas largas, restaurantes lotados. Mas o que mais marcou Helena foi uma cena simples. Ela contou que viu um rapaz autista trabalhando normalmente numa livraria em Brasília. Ninguém olhando estranho, ninguém cochichando. Aquilo mexeu muito com Marcelo, porque pela primeira vez ele percebeu que talvez existisse um mundo maior do que a realidade limitada da nossa cidade. Um mundo onde pessoas diferentes também poderiam pertencer. Enquanto isso, Ricardo começou um novo emprego no escritório de contabilidade. E pela primeira vez senti orgulho da forma como ele passou a falar dos irmãos. Antes, evitava o assunto. Agora mostrava fotografias deles treinando para colegas de trabalho. Parecia admirado pela coragem dos dois. Talvez porque coragem verdadeira inspira até quem tentou esconder sentimentos durante anos. Os meses passaram e então surgiu a notícia da corrida beneficente organizada pelo Corpo de Bombeiros da cidade. No começo, achei absurdo meus filhos participarem. Era competição de verdade. Com corredores treinados, atletas experientes, mas o fisioterapeuta insistiu. Disse que a prova não seria sobre vencer, seria sobre atravessar a linha de chegada. E às vezes, as maiores vitórias da vida não têm relação nenhuma com o primeiro lugar. Na semana da corrida, Marcelo entrou em ansiedade forte. Mudança de rotina, movimento diferente na cidade, expectativa, tudo isso mexia profundamente com ele. Já o Márcio tinha medo de cair na frente das pessoas, medo de passar vergonha, medo das pernas não aguentarem. Na noite anterior à prova, quase ninguém dormiu direito naquela casa. E talvez tenha sido naquela madrugada silenciosa que comecei a perceber algo importante. Meus filhos já tinham vencido muito antes da corrida começar, porque durante anos eles acreditaram que o próprio corpo era uma prisão. Agora estavam prestes a desafiar essa prisão diante da cidade inteira. E ninguém imaginava que aquela manhã mudaria completamente a história dos irmãos Girassol. A manhã da corrida amanheceu fria. A praça da cidade já estava cheia antes mesmo do sol aparecer direito atrás das montanhas de Minas Gerais. Barracas sendo montadas, crianças correndo, locutor testando o microfone, atletas alongando as pernas com expressão séria. E no meio daquela movimentação toda estavam meus dois filhos. Marcelo olhava fixamente para o chão, tentando lidar com o excesso de barulho ao redor. Quando ficava nervoso, ele mexia os dedos repetidamente perto da camisa, como se tentasse organizar o mundo dentro da própria cabeça. Já o Mar segurava a bengala com vergonha. Mesmo sabendo que talvez precisasse dela depois da corrida, parecia incomodado com os olhares das pessoas. E os olhares existiam, sempre existiam. Alguns eram de curiosidade, outros de pena, e alguns carregavam aquele preconceito silencioso que machuca sem precisar dizer palavra nenhuma. Teve gente cochichando quando percebeu que 2 rapazes autistas participariam da prova. Teve gente rindo discretamente. Teve até quem perguntasse se aquilo era realmente permitido. Só que naquela manhã aconteceu uma coisa diferente comigo, pela primeira vez na vida. Eu não senti vergonha dos meus filhos. Senti orgulho, porque eu sabia o quanto cada passo deles tinha custado. Sabia das madrugadas frias, das dores nas pernas do Márcio, das crises do Marcelo, das noites em que pensei que nada daquilo daria certo. E talvez só famílias que convivem com deficiência entendam isso. Existem batalhas invisíveis que
que ninguém vê da arquibancada. O fisioterapeuta ficou perto dos meninos até os minutos finais antes da largada. Falava pouco, mas transmitia calma. Ele sabia que naquele momento o mais importante não era o preparo físico. Era impedir que o medo destruísse tudo. Marcelo estava extremamente ansioso. Muita gente, muito som. Muita mudança. Ao mesmo tempo, pessoas autistas podem sofrer bastante em ambientes assim. O cérebro parece não conseguir filtrar os estímulos. Tudo chega intenso demais. Luz, barulho, movimento, pressão. Por isso muita gente confunde ansiedade autista com falta de controle emocional, quando na verdade existe sofrimento real acontecendo ali. O fisioterapeuta então fez Marcelo respirar devagar e repetir mentalmente o trajeto da corrida. Aquilo ajudava ele a recuperar segurança. Já o Márcio não parava de olhar os outros corredores. Homens fortes, pernas musculosas, tênis caros, atletas preparados. E meus filhos pareciam frágeis perto deles. Mas existe uma verdade que aprendi observando os dois. Força nem sempre aparece no corpo. Às vezes aparece na insistência. Quando o locutor chamou os participantes para a largada, senti meu coração acelerar, como se eu mesmo fosse correr. Meire segurava o terço com tanta força que os dedos tremiam. Helena chorava escondido. Fátima fingia tranquilidade, mas não conseguia parar de apertar as próprias mãos. Ricardo observava tudo em silêncio perto do Fusca. Naquele instante, percebi que meus filhos não estavam correndo sozinhos. A família inteira corria junto com eles. O tiro da largada ecoou pela praça, e os corredores dispararam. Marcelo demorou alguns segundos para começar. Mudanças repentinas confundiam ele. Já o Márcio saiu devagar, tentando controlar a respiração. Nos primeiros metros, parecia que tudo daria errado. Os outros participantes começaram a ultrapassar rapidamente. A multidão abriu espaço. Algumas pessoas olharam com pena, outras já pareciam ter perdido o interesse, porque o mundo costuma admirar velocidade, não persistência. Só que poucos minutos depois alguma coisa começou a mudar. Marcelo encontrou um ritmo repetitivo que acalmava sua mente. Os passos continuavam duros e desajeitados, mas constantes. Já o Márcio, mesmo mancando levemente, começou a acompanhar o irmão. E então aconteceu algo simples, mas poderoso. As pessoas perceberam que meus filhos não estavam ali para aparecer. Eles estavam lutando de verdade. O percurso tinha uma subida difícil perto da igreja antiga da cidade. Foi ali que tudo quase acabou. Márcio começou a sentir dores fortes nas pernas. O corpo dele perdeu o ritmo. Por alguns segundos, achei que cairia. Marcelo percebeu imediatamente, e mesmo com toda a dificuldade social que o autismo trazia, ele fez uma coisa que emocionou muita gente. Diminuiu a corrida para acompanhar o irmão. Não queria deixar Márcio sozinho. E naquele instante a praça inteira começou a entender algo importante. Aquilo já não era mais esporte. Era humanidade. As pessoas começaram a aplaudir devagar. Primeiro algumas crianças, depois idosos, depois famílias inteiras. Até os bombeiros passaram a incentivar meus filhos durante o percurso. E talvez a cena mais bonita tenha sido perceber que os aplausos não aconteciam por dó, aconteciam por admiração. Porque coragem verdadeira toca as pessoas de um jeito difícil de explicar. Na metade final da corrida, Marcelo começou a repetir baixinho frases que usava durante os treinos. Contava postes, contava passos. Tentava organizar o mundo dentro da própria cabeça para não entrar em crise. Já o Márcio lutava contra a dor visível nas pernas, mas continuava. E às vezes continuar já é um ato de coragem gigantesco. Quando meus filhos apareceram na reta final da praça, algo inesperado aconteceu. As pessoas começaram a levantar uma após outra, como se a cidade inteira tivesse entendido ao mesmo tempo que estava presenciando algo raro.
não era sobre velocidade. Nunca foi! Era sobre dois jovens que passaram a vida inteira ouvindo que jamais conseguiriam fazer quase nada, atravessando uma linha de chegada diante de todo mundo. Marcelo cruzou primeiro, desajeitado, cansado, quase sem equilíbrio. Depois virou imediatamente para esperar o irmão. E quando Márcio finalmente atravessou também, a praça inteira explodiu em aplausos. Bombeiros chorando, crianças gritando, famílias emocionadas. Até homens conhecidos por serem frios abaixavam a cabeça tentando esconder lágrimas. Eu fiquei parado sem conseguir respirar direito, porque pela primeira vez na vida vi meus filhos sendo admirados publicamente. Não por pena, não por caridade, mas pela força deles. Marcelo começou a chorar sem entender muito bem o que estava acontecendo. Ele olhava em volta confuso com tanta gente aplaudindo. Talvez porque pessoas que sofrem preconceito durante anos acabam acreditando que jamais serão aceitas de verdade. Foi nesse momento que percebi um homem observando meus filhos atentamente perto da arquibancada, bem vestido, silencioso, com um olhar emocionado. Depois descobri que era dono da maior loja de esportes da região, um homem muito devoto de Nossa Senhora de Guadalupe. Naquele dia, ele não falou conosco, apenas ficou olhando meus filhos em silêncio, mas eu ainda não imaginava que aquele homem mudaria completamente o destino da nossa família. Naquela noite, a cidade inteira só comentava uma coisa: os irmãos autistas que emocionaram a corrida dos bombeiros. E enquanto meus filhos dormiam exaustos, uma oportunidade inesperada começava a surgir sem que a gente soubesse. Na segunda-feira, depois da corrida, nossa padaria amanheceu diferente. As pessoas entravam sorrindo. Algumas queriam apenas comprar pão de queijo. Outras queriam cumprimentar meus filhos. E teve gente que apareceu só para contar, que chorou vendo os dois atravessarem a linha de chegada. Aquilo era novo para nós. Durante muitos anos, minha família tinha se acostumado a receber olhares de estranheza. Agora, pela primeira vez, recebíamos respeito. Mas ao mesmo tempo, eu sentia medo, porque famílias como a nossa aprendem cedo a desconfiar de momentos felizes demais. A vida já tinha nos ensinado que a alegria às vezes dura pouco. Marcelo parecia confuso com toda aquela tensão. Ele continuava repetindo os horários dos treinos como se nada tivesse acontecido, mas dava para perceber uma mudança pequena no jeito dele andar pela padaria. O olhar já não ficava tão preso ao chão. Já o Márcio virou praticamente celebridade do bairro. Contava para todo mundo que tinha corrido igual atleta, mesmo mancando mais do que o normal depois do esforço. E talvez isso seja uma das coisas mais bonitas do ser humano, quando alguém finalmente acredita um pouco em si mesmo. Até a postura muda. Naquela mesma semana, o padre Antônio apareceu na padaria logo cedo. Homem simples, sempre calmo, uma das poucas pessoas que nunca trataram meus filhos como problema. Marcelo gostava muito dele, porque o padre compreendia uma coisa importante: pessoas autistas nem sempre demonstram afeto da forma que o mundo espera, mas sentem profundamente. O padre entrou sorrindo e me chamou para conversar do lado de fora. Foi ali que descobri algo inesperado. O dono da loja de esportes tinha procurado ele depois da corrida. Segundo o padre, o homem ficou profundamente emocionado vendo meus filhos. Disse que nunca tinha presenciado algo tão humano. E então falou uma frase que mexeu comigo: talvez esses meninos estejam ensinando coragem para a cidade inteira. Depois perguntou se poderia conhecer nossa família melhor. Confesso que fiquei desconfiado. Pobre aprende cedo a desconfiar quando gente rica demonstra interesse. Mas aceitei o encontro. 2 dias depois, o homem apareceu na padaria, educado, discreto, sem arrogância. Passou mais de 1 hora observando Marcelo preparar pão de queijo e Márcio tentando atender clientes enquanto esquecia metade dos pedidos. E no final fez uma proposta que deixou nossa família inteira em choque. Queria patrocinar os treinos dos meus filhos, tratamento, alimentação,
tênis adequados, consultas médicas, viagens para pequenas competições, tudo pago pela loja dele. Durante alguns segundos, achei que tinha entendido errado, porque gente como nós não está acostumada com oportunidades assim. Meire foi a primeira a ficar desesperada. Ela quase entrou em pânico, imaginando os filhos viajando para outras cidades. Medo de preconceito, medo de acidentes, medo de crises longe de casa. E sinceramente, eu também tinha medo, porque pessoas autistas sofrem muito fora da rotina. Hotel diferente, cidade desconhecida, barulho excessivo. Tudo isso pode ser extremamente difícil. Mas Helena e Fátima surpreenderam todo mundo. Disseram que viajariam junto com os irmãos, ajudariam em tudo, organizariam horários, medicamentos, alimentação. E naquele instante percebi como nossas filhas amadureceram rápido vivendo naquela família. Enquanto muitos jovens só pensavam em sair de casa, elas escolhiam carregar os irmãos junto. Poucas semanas depois, aconteceu a primeira viagem. Uma competição pequena numa cidade vizinha, nada grandioso. Mas para meus filhos, parecia outro mundo. Marcelo ficou fascinado observando o movimento da rodoviária. Contava ônibus, decorava placas, perguntava repetidamente quanto tempo faltava para chegar. Já o Márcio parecia criança descobrindo parque de diversão. Queria olhar tudo pela janela, fazer perguntas, comprar lanche em cada parada. Só que viajar com pessoas autistas exige muita preparação emocional. E talvez isso seja importante dizer para famílias que convivem com autismo. Planejamento reduz sofrimento. Helena organizava horários detalhados para Marcelo não entrar em ansiedade. Fátima criava pequenas rotinas para Márcio se sentir seguro. Tudo precisava ser previsível. Tudo precisava ser explicado antes. Porque muitas crises nascem justamente da sensação de perda de controle. Na primeira competição fora da cidade, meus filhos chegaram quase por último. Mas algo curioso começou a acontecer. As pessoas não esqueciam deles, porque Marcelo corria daquele jeito duro e peculiar, mas nunca desistia. E Márcio, mesmo sentindo dores visíveis, continuava tentando acompanhar o irmão. Quando cruzavam a linha de chegada, o público se emocionava. E pouco a pouco, aquilo começou a se repetir em outras cidades. Meus filhos raramente venciam. Quase sempre terminavam entre os últimos. Mas toda vez que chegavam ao final da prova, alguma coisa diferente acontecia. As pessoas levantavam para aplaudir, talvez porque o mundo esteja cansado de perfeição, mas ainda se emocione vendo coragem verdadeira. As viagens começaram a transformar nossa família inteira. Helena descobriu vontade de trabalhar com inclusão social. Passou a conversar com mães de crianças autistas durante as competições. Percebeu quantas famílias viviam isoladas por medo do preconceito. Já Fátima começou a estudar treinamento adaptado e estatísticas esportivas. Ela anotava tempos dos irmãos em cadernos organizados, calculava pequenas evoluções, criava metas possíveis. E aquilo motivava Marcelo profundamente, porque ele adorava números, adorava repetição, adorava perceber progresso. Ricardo também mudou muito. Passou a falar dos irmãos com orgulho no escritório de contabilidade. Colocou fotografia deles correndo ao lado da mesa de trabalho. Talvez porque finalmente estivesse entendendo que deficiência não apaga dignidade. Enquanto isso, eu continuava trabalhando sem parar. Padaria durante semana, caminhão nos finais de semana. Mas pela primeira vez, em muitos anos, o cansaço parecia ter sentido, porque eu começava a enxergar esperança no futuro dos meus filhos. Só que nem tudo era bonito. As crises continuavam existindo. Em algumas viagens, Marcelo entrava em sobrecarga sensorial forte por causa do barulho das cidades grandes. Teve hotel em que ele passou horas sem conseguir dormir, porque o som do elevador incomodava. Teve competição em que quase desistiu antes da largada, por causa da quantidade de pessoas. E nesses momentos, nossa família aprendeu algo importante. Acolher não significa
impedir desafios. Significa atravessar os desafios junto. Já o Márcio continuava sofrendo muito com dores nas pernas. Havia provas em que ele terminava praticamente sem conseguir andar direito, mas nunca queria abandonar o irmão sozinho. Uma noite, depois de uma competição difícil no interior de São Paulo, encontrei os dois sentados em silêncio perto do hotel. Marcelo observava a rua. Márcio massageava as pernas discretamente. E naquele instante percebi uma coisa que me emocionou profundamente. Meus filhos não estavam mais tentando ser iguais aos outros. Estavam aprendendo a ter orgulho da própria trajetória. Talvez essa seja a verdadeira inclusão. Não transformar pessoas diferentes em cópias do resto do mundo, mas permitir que existam com dignidade. Com o passar dos meses, pequenos jornais começaram a falar dos irmãos Girassol. Os irmãos autistas que emocionam corredores, jovens mineiros, inspiram cidades por onde passam. E assim, sem perceber, meus filhos começaram a tocar gente muito além da nossa cidade. Só que o destino ainda preparava algo muito maior, porque numa tarde quente de novembro recebemos uma ligação que parecia impossível. Um convite relacionado à corrida mais famosa do Brasil. E quando ouvi aquilo, minhas pernas chegaram a tremer. Porque pela primeira vez percebi que os irmãos Girassol talvez fossem conhecidos pelo país inteiro. Eu jamais vou esquecer o silêncio que tomou conta da cozinha naquele dia. Helena estava separando contas da padaria. Fátima corrigia alguns exercícios da faculdade. Mary preparava café devagar, por causa do coração cansado. Marcelo organizava moedas em pilhas perfeitamente alinhadas sobre a mesa. E Márcio tentava esconder um pacote de biscoito que tinha comprado fiado outra vez. Foi nesse momento que o telefone tocou. Ricardo atendeu primeiro. E a expressão dele mudou imediatamente. No começo, achei que fosse problema, mas então ele cobriu o fone com a mão e olhou para mim quase sem acreditar. A corrida de São Silvestre queria convidar os irmãos Girassol. Durante alguns segundos, ninguém conseguiu falar nada. Até hoje eu não sei explicar o que senti naquele instante. Medo, orgulho, alegria, desespero, tudo junto. Porque participar da São Silvestre parecia grande demais para uma família simples do interior de Minas Gerais. Mary foi a primeira a chorar. Mas não era felicidade completa. Era medo de verdade. Ela imaginava multidões enormes. Barulho, televisão, câmeras, pressão emocional. E, sinceramente, ela tinha razão de sentir tudo aquilo. Pessoas autistas podem sofrer muito em ambientes imprevisíveis e intensos. E a São Silvestre parecia justamente o oposto da segurança que meus filhos precisavam. Marcelo ficou repetindo o nome da corrida várias vezes, tentando entender, tentando encaixar aquela informação na rotina organizada da mente dele. Já o Márcio parecia animado e assustado ao mesmo tempo. Perguntava se atletas famosos correriam perto deles. Perguntava se iria aparecer na televisão. Perguntava se as pessoas iam rir caso ele caísse durante a prova. E aquela pergunta dele ficou martelando na minha cabeça. Porque quem vive anos sendo alvo de preconceito aprende a esperar humilhação antes mesmo dela acontecer. Naquela noite, quase não dormi. Fiquei sentado sozinho na varanda, pensando na vida inteira dos meus filhos. Lembrei das escolas que não sabiam lidar com eles, dos olhares na rua, das vezes em que ouvi gente dizendo que meus filhos jamais seriam independentes. Lembrei até de mim mesmo, do pai duro e ignorante que tentei ser durante muitos anos. Porque homens da minha geração cresceram ouvindo que deficiência precisava ser escondida, que emoção era fraqueza, que filho precisava endurecer. Só que meus filhos fizeram algo que nenhum homem conseguiu fazer comigo. Me ensinaram humanidade. Os treinos ficaram ainda mais intensos depois do convite. O fisioterapeuta sabia que a São Silvestre não exigiria apenas resistência física. Exigiria controle emocional. Então começou a preparar os meninos para situações difíceis, barulho excessivo,
mudanças repentinas, aglomeração, ansiedade. Ele colocava rádio alto durante alguns treinos para Marcelo aprender a lidar melhor com estímulos, treinava a respiração com Márcio nos momentos de dor forte e, acima de tudo, ensinava uma coisa importante: não existia problema em diminuir o ritmo. Isso vale não só para a corrida, vale para a vida. Muita gente autista cresce sendo pressionada a acompanhar o tempo do resto do mundo, mas cada pessoa possui ritmo próprio. E respeitar isso evita sofrimento desnecessário. Helena criou um calendário enorme colado na parede da cozinha. Marcelo riscava cada treino concluído com obsessão quase matemática. Aquilo dava segurança para ele, dava sensação de controle. Já Fátima passou a transformar distâncias em metas pequenas para Márcio não desanimar. Nunca falava, faltam muitos quilômetros. Falava, falta só mais um pedaço. E talvez seja assim que seres humanos sobrevivam às fases difíceis, dividindo gigantes em partes menores. Enquanto isso, a cidade inteira acompanhava meus filhos. O dono da loja de esportes mandou fazer camisetas com o apelido Irmãos Girassol. Crianças começaram a pedir fotografia com eles nas ruas. E o mais bonito era perceber que muitas mães de crianças autistas começaram a aparecer perto da padaria só para conversar. Algumas choravam contando que tinham medo do futuro dos filhos. Outras diziam que ver Marcelo e Márcio tentando já devolvia a esperança. Foi então que compreendi algo gigantesco. Quando uma pessoa diferente ocupa espaço no mundo, ela abre caminho para outras existirem também. Pouco antes da viagem para São Paulo, aconteceu uma crise forte com Marcelo. Mudança de rotina, expectativa, ansiedade acumulada. Tudo isso começou a sobrecarregar ele. Na véspera de um treino, Marcelo entrou em desespero porque não encontrou a camiseta específica que costumava usar. Muita gente talvez não entendesse a gravidade disso, mas pessoas autistas frequentemente criam vínculos profundos com objetos, horários e repetições. Aquilo traz estabilidade mental. Quando a rotina quebra, o cérebro pode reagir com sofrimento intenso. Antigamente, eu teria brigado, mandado parar com frescura, mas naquela noite fiz diferente. Sentei ao lado dele, esperei a crise diminuir. Falei pouco, só fiquei presente. E talvez famílias precisem ouvir isso. Durante uma crise, acolhimento funciona melhor que confronto. Quando Marcelo finalmente se acalmou, percebi algo emocionante. Ele não precisava de solução mágica. Precisava sentir segurança. No dia da viagem para São Paulo, nossa cidade inteira parecia mobilizada. O ônibus saiu cercado de gente desejando boa sorte. Padre Antônio abençoou meus filhos antes da partida. Meire chorava tentando esconder nervosismo. E eu observava tudo sem conseguir acreditar no caminho que tínhamos percorrido. Meses atrás, meus filhos eram vistos como incapazes. Agora, embarcavam rumo à maior corrida do país. A viagem foi longa e difícil. São Paulo assustou Marcelo imediatamente. Barulho demais, luzes demais, pessoas demais. Ele segurava forte a própria mochila, tentando não entrar em sobrecarga. Já o Márcio ficou impressionado com os prédios gigantes, mas começou a sentir dores fortes depois de tantas horas sentado. No hotel, Helena organizou o quarto inteiro para Marcelo se sentir mais seguro. Separou roupas na ordem dos dias, definiu horários, explicou cada detalhe da programação. Enquanto isso, Fátima massageava as pernas do Márcio, tentando aliviar tensão muscular. E talvez uma das cenas mais bonitas daquela viagem tenha sido perceber que ninguém naquela família carregava o outro sozinho. Cada um sustentava um pedaço do peso. Na noite anterior à corrida, a televisão do hotel mostrou reportagens sobre meus filhos. As imagens da corrida dos bombeiros apareceram na tela. Depois mostraram Marcelo treinando de madrugada, Márcio correndo com dificuldade, nossa padaria, nossa cidade. E então o repórter falou uma frase que me fez chorar escondido. Eles talvez não vençam a corrida, mas já venceram muita coisa na vida.
Marcelo ficou olhando a televisão em silêncio, tentando entender por que tantas pessoas se interessavam pela história deles. Já o Márcio perguntou baixinho se o Brasil inteiro assistiria à corrida. Eu respondi que talvez sim, e ele ficou quieto por alguns segundos antes de confessar algo que partiu meu coração. Tinha medo de cair na frente do país inteiro. Naquele instante percebi que coragem não significa ausência de medo. Coragem é continuar mesmo tremendo. Na madrugada da São Silvestre, quase ninguém dormiu. Marcelo levantava repetidamente para conferir horários. Márcio reclamava de dor nas pernas. Meire rezava em silêncio. E eu fiquei olhando meus filhos, tentando entender como dois jovens tão frágeis conseguiram se tornar gigantes diante de tanta gente. Mas a parte mais difícil ainda estava chegando, porque quando amanhecesse, milhões de pessoas conheceriam os irmãos Girassol. O amanhecer em São Paulo parecia diferente de tudo que meus filhos já tinham vivido. A cidade já estava acordada muito antes do sol nascer. Sirene distante, helicóptero no céu, música alta, locutores animados, milhares de pessoas caminhando pelas ruas. Para muita gente, aquilo era apenas uma corrida famosa. Mas para meus filhos, parecia outro planeta. Marcelo saiu do hotel extremamente nervoso. Ele olhava para todos os lados, tentando entender o excesso de estímulos ao redor. Pessoas autistas podem sentir o ambiente de forma muito mais intensa do que os outros percebem. O cérebro parece receber tudo ao mesmo tempo: o som, a luz, os movimentos, o toque. E quando isso acontece, o corpo entra em alerta. Por isso, Helena caminhava ao lado dele, repetindo calmamente cada etapa da manhã. Explicava o trajeto, os horários, os momentos da largada. Tudo de forma previsível. Já o Márcio fazia piada para esconder medo. Mas eu conhecia meu filho. Sabia quando ele estava assustado de verdade. As pernas dele doíam antes mesmo da corrida começar. O corpo estava cansado de meses de treino. Só que existia algo maior sustentando os dois naquela manhã: propósito. Talvez o ser humano aguente dores inimagináveis quando encontra sentido no que faz. Quando chegamos perto da largada, percebi imediatamente os olhares, câmeras, repórteres, fotógrafos. Muita gente queria registrar os irmãos autistas da corrida. No começo, aquilo me incomodou. Tive medo de transformarem meus filhos em espetáculo. Mas então aconteceu algo que mudou minha visão. Uma mulher se aproximou chorando, segurando o filho pequeno pela mão. O menino também era autista. Ela não pediu fotografia, não pediu entrevista, apenas agradeceu. Disse que o filho nunca tinha se sentido representado por ninguém. E naquele instante compreendi que meus filhos já eram muito maiores do que qualquer competição. Eles estavam dando esperança para pessoas invisíveis. Pouco antes da largada, Marcelo começou a entrar em ansiedade forte. Muita aproximação, muito barulho, muita mudança ao redor. Ele repetia várias vezes que queria voltar para o hotel. Antigamente, eu teria insistido, forçado, mandado aguentar firme. Mas aprendi uma coisa importante convivendo com o autismo: quando o cérebro entra em sobrecarga, pressão só piora tudo. Então sentei com ele no chão, mesmo no meio daquela multidão. Fiquei em silêncio. Esperei a respiração dele desacelerar. E depois lembrei uma coisa simples: os treinos nas madrugadas, as ruas vazias da nossa cidade, as caminhadas pequenas, os primeiros passos. Marcelo foi se acalmando aos poucos. Porque pessoas autistas muitas vezes precisam reencontrar referências conhecidas para recuperar segurança emocional. Enquanto isso, o Márcio fazia alongamento, tentando esconder dor. As pernas extremamente finas tremiam discretamente. E pela primeira vez, percebi algo duro. O corpo dele talvez jamais acompanhasse o tamanho da coragem que existia dentro dele. O momento da largada chegou. Milhares de corredores
se movimentando juntos. Uma multidão impossível de descrever. E no meio daquele oceano de gente estavam meus 2 filhos. O tiro ecoou e a corrida começou. Os primeiros quilômetros foram quase caóticos. Marcelo ficou desorientado com tanta movimentação. Esbarrões deixavam ele nervoso. Mudanças bruscas de direção confundiam sua mente. Já o Márcio começou muito devagar, tentando economizar energia. A imprensa parecia mais interessada nos atletas famosos. E, sinceramente, talvez isso tenha ajudado meus filhos, porque puderam encontrar o próprio ritmo sem tanta pressão no início. Só que São Paulo é cruel com quem subestima a prova. Subidas longas, calor aumentando, barulho constante, e conforme o percurso avançava, o sofrimento físico começou a aparecer. Marcelo corria daquele jeito peculiar que fazia muita gente perceber imediatamente sua condição. Braços rígidos, passos duros, movimentos repetitivos. Mas ele seguia, contando placas, contando semáforos, organizando o mundo dentro da própria cabeça para controlar a ansiedade. Já o Márcio começou a mancar mais visivelmente depois de alguns quilômetros. As dores nas pernas pioravam. Mesmo assim, continuava tentando sorrir quando alguém gritava incentivo. Em certo momento, uma multidão começou a reconhecer meus filhos durante o percurso. As pessoas gritavam irmãos Girassol. Algumas choravam. Outras corriam alguns metros ao lado deles, incentivando. E então aconteceu algo que nunca imaginei ver. Gente desconhecida começou a diminuir o próprio ritmo, só para acompanhar meus filhos por alguns instantes. Talvez porque coragem seja contagiosa. Na metade da prova, Marcelo entrou em crise sensorial forte. Muito calor, muito som, muito cansaço. Ele começou a respirar rápido demais, olhar perdido, desorganização mental, pessoas ao redor não entendiam o que acontecia, mas Helena percebeu imediatamente. Ela caminhou alguns metros ao lado dele, repetindo frases curtas e previsíveis. Nada complicado, só segurança emocional. E isso é importante. Em momentos de sobrecarga, simplicidade ajuda muito mais do que excesso de informação. Marcelo então conseguiu recuperar o foco. Voltou a correr lentamente. E eu vi naquele instante o quanto nossas filhas tinham aprendido sobre cuidado verdadeiro. Enquanto isso, o Márcio travava batalha silenciosa contra o próprio corpo. Teve um momento em que ele praticamente arrastava uma das pernas, mas se recusava a parar, porque não queria abandonar o irmão, nem abandonar a si mesmo. Quando a subida da Brigadeiro apareceu diante deles, senti medo real. Até corredores experientes sofrem naquele trecho. Imagine meus filhos. O cansaço já era enorme. O calor parecia esmagar todo mundo. E pela primeira vez, achei que não conseguiriam terminar. Marcelo diminuiu drasticamente. Márcio quase caiu. A multidão percebeu. E algo emocionante começou a acontecer ao redor. As pessoas começaram a aplaudir antes mesmo da chegada, como se entendessem que aquela luta era maior do que a corrida. Homens engravatados, senhoras idosas, crianças, corredores profissionais, todo mundo incentivando meus filhos. E talvez a cena mais bonita tenha sido perceber que ninguém gritava por velocidade, gritavam por resistência. Porque o mundo inteiro conhece sofrimento. E quando vê alguém insistindo apesar dele, se reconhece ali. Nos últimos metros, Marcelo já chorava correndo. Não de dor, mas de excesso emocional. O cérebro dele provavelmente não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Já o Márcio mal conseguia levantar direito as pernas, mas continuava, passo por passo, devagar, humano, verdadeiro. Quando finalmente avistaram a linha de chegada, algo impossível aconteceu. A multidão inteira começou a levantar, como uma onda, uma reação espontânea. Milhares de pessoas aplaudindo meus filhos de pé. E naquele instante percebi
que o Brasil inteiro tinha parado de enxergar dois jovens limitados. Agora enxergava dois seres humanos gigantes. Marcelo atravessou a linha, olhando assustado para os lados, sem entender direito por que tanta gente gritava o nome dele. Depois, virou imediatamente procurando o irmão. Márcio cruzou alguns segundos depois, praticamente sem forças. E então, os dois se abraçaram. Desajeitados, cansados, chorando. Eu corri até eles, sem conseguir controlar as lágrimas. E foi ali que aconteceu o momento que vou carregar até meu último dia de vida. Marcelo olhou para mim no meio daquela multidão inteira aplaudindo e perguntou, emocionado: pai, o povo aplaudiu Marcelo mesmo? Naquele instante, eu quase não consegui responder, porque passei anos acreditando que precisava proteger meus filhos do mundo. Mas o mundo finalmente estava abraçando eles. Então segurei o rosto do meu filho e falei chorando: não foi pela corrida, filho. Foi porque você ensinou muita gente a nunca desistir. E talvez aquela tenha sido a primeira vez em que Marcelo realmente percebeu que era amado por pessoas muito além da nossa família. Depois da chegada, meus filhos ficaram alguns minutos sem conseguir sair do lugar. Não por causa da corrida, mas porque havia emoção demais acontecendo ao redor. Repórteres se aproximando, pessoas querendo abraçar, crianças pedindo fotografia. E no meio daquela multidão toda, Marcelo parecia completamente perdido, tentando entender por que tanta gente sorria para ele. Já o Márcio mal conseguia apoiar direito as pernas no chão. O corpo dele estava esgotado, mas existia uma felicidade diferente no olhar, uma felicidade de quem passou a vida inteira acreditando ser pequeno. E de repente descobre que consegue tocar o coração das pessoas. Helena abraçou os irmãos chorando, sem conseguir falar. Fátima tentava organizar tudo racionalmente como sempre fazia, mas as mãos tremiam. Ricardo ficou parado olhando os dois com orgulho estampado no rosto. E eu percebi uma coisa importante naquele instante. Aquela corrida tinha transformado nossa família inteira, porque durante anos nós vivemos tentando sobreviver ao preconceito. Agora estávamos aprendendo a existir sem pedir desculpas. Mais tarde, ainda perto da área de chegada, uma equipe de televisão pediu entrevista. Confesso que fiquei nervoso. Tinha medo de exporem meus filhos de maneira errada. Mas algo inesperado aconteceu. Quando perguntaram para Marcelo por que ele corria, ele respondeu do jeito simples dele. Disse que queria correr igual povo normal. E depois completou dizendo que gostava quando o irmão corria junto, porque Márcio não deixava Marcelo sozinho. Foi impossível não chorar ouvindo aquilo. Porque às vezes pessoas autistas enxergam o amor de maneira muito mais pura do que o resto do mundo. Sem jogo, sem orgulho, sem máscara. Já o Márcio confessou, diante das câmeras, que sentiu medo de cair durante a prova, mas disse que continuou, porque lembrava das madrugadas em que o pai acordava cedo para trabalhar e pagar tratamento. Naquele momento percebi que meus filhos observavam muito mais do que imaginávamos. Filhos percebem sacrifícios silenciosos, mesmo quando parecem não demonstrar. A repercussão da corrida foi gigantesca. No hotel, naquela noite, a televisão só falava dos irmãos Girassol. Mostravam imagens deles atravessando a linha de chegada. A multidão aplaudindo, os abraços, as lágrimas. E então aconteceu algo que me marcou profundamente. Cartas começaram a chegar na padaria semanas depois. Cartas de famílias do Brasil inteiro. Mães de crianças autistas. Pessoas com deficiência física. Pais desesperados, com medo do futuro dos filhos. Muita gente dizendo que voltou a ter esperança depois de ver meus filhos correndo. E talvez essa tenha sido a maior vitória deles. Não medalha, não troféu. Esperança. O dono da loja de esportes também mudou muito depois da São Silvestre. Ele passou a financiar pequenos projetos esportivos
para jovens com deficiência na região. Criou eventos adaptados, distribuiu equipamentos e sempre dizia que os irmãos Girassol ensinaram para ele que inclusão não é caridade, é oportunidade. Helena começou a trabalhar voluntariamente, ajudando famílias autistas. Fátima decidiu direcionar os estudos para a pesquisa sobre inclusão e acessibilidade no esporte. Ricardo passou a levar crianças especiais para assistir corridas e eventos da cidade, usando o Fusca velho dele. Até Meire mudou. A mãe, que antes tinha medo do mundo, passou a incentivar os filhos a enfrentarem a vida, porque percebeu que proteger demais também aprisiona. E talvez eu tenha sido quem mais mudou nessa história toda. Durante muitos anos, achei que ser pai significava endurecer meus filhos para o mundo. Hoje entendo que ser pai também significa aprender com eles. Marcelo me ensinou paciência. Márcio me ensinou alegria, mesmo em dias difíceis. E os dois me ensinaram uma coisa que carregarei até o fim. Ninguém é definido pelas limitações que possui, mas pela coragem de continuar apesar delas. Meses depois da São Silvestre, nossa cidade organizou uma pequena homenagem aos meus filhos. Na praça, nada luxuoso, só gente simples reunida. Bombeiros, professores, famílias, crianças. Padre Antônio fez uma oração emocionada, agradecendo pela vida dos meninos. E enquanto todo mundo aplaudia, observei Marcelo olhando em volta, ainda sem acreditar completamente que era querido daquele jeito. Talvez porque feridas de preconceito levem tempo para cicatrizar. Já o Márcio parecia feliz apenas por ver tanta comida nas barracas da praça. Algumas coisas nunca mudam. Naquela noite, depois da homenagem, sentei sozinho na porta da padaria, observando meus filhos, conversando do jeito deles. Marcelo organizava medalhas repetidamente sobre a mesa. Márcio tentava convencer o irmão a dividir refrigerante escondido da mãe. E pela primeira vez em muitos anos, eu não senti medo do futuro. Senti paz. Porque percebi que meus filhos talvez nunca fossem normais do jeito que o mundo espera, mas eram extraordinários do jeito que Deus criou. E talvez seja isso que muita gente ainda precisa entender sobre autismo. Pessoas autistas não precisam virar outra pessoa para merecer amor. Não precisam esconder características. Não precisam ser perfeitas. Precisam apenas de oportunidade para existir com dignidade. Antes de dormir naquela noite, Marcelo sentou perto de mim em silêncio. Depois perguntou algo baixinho. Pai, Marcelo correu bonito? Meu coração quase parou. Porque passei anos vendo meu filho acreditar que tudo nele era errado. Então olhei para ele e respondi a verdade mais importante que aprendi. Você correu do seu jeito, filho. E foi isso que fez tanta gente chorar. Marcelo sorriu daquele jeito tímido dele. E naquele instante percebi que talvez a maior vitória daquela corrida não tivesse acontecido em São Paulo. Talvez tivesse acontecido dentro dele. Porque pela primeira vez, meu filho parecia sentir orgulho de si mesmo. E é por isso que hoje eu conto essa história. Não para falar sobre esporte, nem sobre superação perfeita de cinema, mas para lembrar uma coisa simples. Existem pessoas lutando batalhas invisíveis todos os dias. Às vezes, o que parece pequeno para você já é uma maratona inteira para alguém. Então, antes de julgar alguém diferente, antes de rir, antes de desistir de uma pessoa, lembre dos irmãos Girassol, 2 jovens que quase sempre chegaram entre os últimos, mas ensinaram coragem para um país inteiro. E se essa história tocou seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E agora eu quero saber uma coisa de você. Você acredita que pequenas atitudes de apoio podem mudar completamente a vida de alguém? Ou já existiu um momento em que alguém acreditou em você quando ninguém mais acreditava? Eu vou ler os comentários. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.